agora, nesta noite, quero que você leia comigo o Salmo 90, o Salmo 90. Quero falar hoje sobre a brevidade da vida. E serei breve, como fiz ontem à noite. O 10º versículo do 900 Salmo. Os dias de nossos anos são 3 anos e 10. Isso é 70. E se pela sua força são 80, isto é, 80, contudo a sua força é trabalho e tristeza, porque logo se corta e nós voamos. Quem conhece o poder da sua ira? Conforme o teu temor, assim é a tua ira. Portanto, ensine-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nosso coração à sabedoria. Você conta seus dias, você percebe como cada dia é importante? Pense nisso. Deus disse que se você viver até os 70 anos, poderá viver até os 80. E as Escrituras dizem que se você viver até os 80 anos, é provável que tenha muito trabalho, tristeza, problemas e dificuldades. Ouvi falar de um passageiro de trem que estava distribuindo charutos, porque o trem de onde moro chegou no horário pela primeira vez em muito tempo. Isso foi há vários anos. O condutor disse que não poderia aceitar um charuto. Por quê? Ele disse, porque este é o trem de ontem. Há o colapso do tempo ao nosso redor. Você sabia que nos dias de Jesus, o mais rápido que uma pessoa podia ir era o mais rápido que um cavalo podia correr? E isso aconteceu até 1830, quando desenvolvemos um motor mais rápido que um cavalo. Pense nisso. Naquelas centenas e milhares de anos, o mais rápido que você podia ir era a cavalo. Depois, em 1910, desenvolvemos uma aeronave militar que percorria 42 milhas por hora. Lembro-me muito bem, como se fosse ontem, quando Lindbergh decolou para Paris e em 33 horas estava em Paris. E achamos que isso era realmente incrível. Hoje em dia entramos em um Concorde, ou algumas pessoas o fazem, e chegam lá em 3 horas e meia. E em 1960 começamos a viajar pelo ar a 18 mil milhas por hora quando chegamos à estratosfera. Agora meu pai dirigia um cavalo e uma charrete, e estamos tentando administrar hoje uma era espacial em uma condição moral e espiritual de cavalo e charrete. O tempo está desabando sobre nós. Quanto tempo ainda temos? O salmista pediu que o Senhor se lembrasse de como o meu tempo é curto. Eis que você fez os meus dias como um palmo e a minha idade como nada para você. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, quando já passou, e como um relógio. Um relógio dura 4 horas à noite. Um dia é o que o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Aquele que está assentado sobre o círculo da terra, e os seus habitantes olham para Deus como gafanhotos. A grama murcha e a flor murcha, diz a Escritura. Os meus dias são como a sombra que declina, e eu me vou secando como a erva. Mas tu, ó Senhor, permanecerás para sempre na tua memória, de geração em geração. Pense nisso. Deus permanecerá para sempre, mas nesta terra somos como uma sombra. Estamos todos em declínio e morrendo. Desde o momento em que nasceu, você começou a morrer, porque todos nós estamos caminhando para a morte. Cada um de nós está sujeito à sentença de morte. Não haverá ninguém vivo nesta plateia. Eu diria que daqui a 90 anos. Ninguém, todos partiremos. E o que você vai fazer com esses anos? Cada ser humano tem exatamente o mesmo número de horas e minutos todos os dias. Você sabe quantos minutos há em um dia? Você sabe quantas horas há em uma semana? Agora, se você viver até os 70 anos, seus primeiros 15 serão na infância ou na adolescência. Você passa 20 anos na cama. Os últimos 5 anos são de limitações físicas, e você está reduzindo suas atividades. Isso significa que você só tem 30 anos para todo o resto, 30 anos para viver. E
parte desse tempo tem que ser gasto com alimentação, trabalho e cálculo do imposto de renda. As Escrituras fazem esta pergunta: o que é a vida de vocês? É até mesmo um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. O mais velho de nós não viverá muito tempo. Nosso tempo já está nas mãos de Deus. Deus já tem um dia marcado para você ser levado deste mundo. Você pode estar envolvido em um acidente. Pode ser um câncer, pode ser um ataque cardíaco. Seja o que for, já está definido. E as Escrituras dizem que ao homem está ordenado morrer uma vez, e depois disso, o julgamento. Você estará diante do grande julgamento de Deus para prestar contas de como passou esta vida e o que fez em relação a Jesus Cristo, porque Deus deu seu Filho para morrer por seus pecados. Porque, como você vê, somos todos pecadores. Todos nós temos a mesma doença. Não me importa a cor da pele de vocês. Deus não olha para a cor da sua pele. Deus olha para o seu coração e vê que você tem uma doença espiritual no coração, e essa doença espiritual no coração se chama pecado. E todos nós somos pecadores. Isso significa que violamos as leis de Deus, desobedecemos a Deus, nós nos rebelamos contra Deus, e por termos nos rebelado contra Ele, teremos de enfrentar um julgamento. E Ele vai dizer: afastai-vos de mim, nunca te conheci. É interessante para mim que as pessoas ricas não possam comprar mais horas. Os cientistas não podem inventar novos minutos. Você não pode nem mesmo economizar tempo para gastá-lo em outro dia. Você tem pouco tempo hoje. Diz que quer guardar para amanhã. Não pode fazer isso. Há urgência no tempo. A Bíblia diz: redimam o tempo porque os dias são maus. Os dias são muito ruins. Olhamos para nossos jornais e não conseguimos acreditar em todos os assassinatos, estupros e problemas raciais, todas essas coisas no mundo todo. Sim, os dias são maus e temos uma grande tarefa pela frente se quisermos que esta terra seja poupada por muito mais tempo. As Escrituras dizem que devemos redimir o tempo. É uma frase do mundo dos negócios. Significa comprar o tempo. Ouvi falar de pessoas que dão o dízimo de seu tempo. Devemos dar o dízimo de nosso dinheiro. 10% do nosso dinheiro pertence a Deus se você for cristão. Mas podemos dizimar seu tempo. Reserve 10% do seu tempo e diga: Senhor, isso é seu para o estudo da Bíblia, para a oração. Você diz que passamos muito tempo nas rodovias, indo e voltando, e nas interestaduais, presos no trânsito. Você sabe, inventamos todas essas coisas modernas para economizar tempo, mas temos menos tempo do que nunca. Temos bem menos tempo hoje que meus pais na era dos cavalos e charretes. No entanto, temos automóveis e aviões velozes, e estamos correndo de um lugar para outro como loucos. E a maioria de nós não sabe o que fazer ao chegar lá. Você tem muito tempo, mas para quê? Você tem tempo para servir a Cristo. Você tem tempo para viver conforme sua vontade. Você tem tempo para obedecer a Ele. Você já fez como o salmista disse em 31:15 e se colocou à disposição de Deus quando ele disse: meus tempos estão em suas mãos. Há um filme em exibição nessa área chamado The Commitments. Você já entregou toda a sua vida a Cristo? Isso já aconteceu com você? Ah, você diz: sim, eu fui batizado, eu fui confirmado. Vou à igreja de vez em quando. De vez em quando penso em Deus. Mas você realmente se comprometeu com isso? Você está totalmente comprometida com Ele? E você tem certeza de que, se morresse neste momento, iria para o céu? Você tem certeza de que seus pecados estão perdoados? É por isso que Cristo veio e morreu na cruz e derramou seu sangue, e Deus o ressuscitou dos mortos. Além disso, há a tirania do tempo. Ele nos controla e ficamos frustrados. Correr de uma coisa para outra porque achamos que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que precisa ser feito. Jesus disse: enquanto é dia, importa que eu faça as obras daquele que me enviou. Chega a noite em que ninguém pode trabalhar. A noite virá até você e você não terá a oportunidade de servir a Deus.
Sirva-o enquanto você pode. Sirva-o agora. Priorize-o em sua vida. No entanto, no final de sua vida, ele disse: eu terminei o trabalho que você me deu para fazer. Deus tem um plano para a sua vida e você pode concluí-lo com a ajuda de Deus, e Ele lhe dará uma alegria e uma paz que você nunca sonhou que existissem se você colocar sua confiança nele. Sim, quando Jesus deixou a terra, havia pessoas que precisavam ser curadas e vidas que precisavam ser tocadas, mas Jesus disse que havia terminado a obra que lhe havia sido designada. Pelo Pai, Deus designou um trabalho que somente você pode realizar. Você é único. Ninguém pode tomar o lugar de vocês. E Deus precisa de você em seu reino. O tempo pode ser nosso aliado ou nosso algoz. Mesmo assim, o tempo é incrivelmente justo e perdoador. Não importa quanto tempo você tenha desperdiçado no passado, você ainda pode ter o amanhã. Adlai Stevenson disse certa vez que o que conta não são os dias de sua vida, mas a vida em seus dias. Precisa comprá-lo. Qual é o preço que você tem que pagar? O preço é que você não tem tempo para certas coisas. Não devemos ficar à deriva, fazendo todos os prazeres, bebendo e fazendo todas as outras coisas erradas. Deus quer que amemos os outros. A principal coisa que Ele quer que façamos é amar o próximo e amar as pessoas de outras raças. A única coisa que distingue um crente dos outros é o amor que domina a sua vida. Sua vida deve ser cuidadosamente planejada. Depois há o término do tempo. Irmãos, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que o tempo é curto. No Apocalipse ele nos diz que o tempo não existirá mais. Jesus e seus discípulos passaram os 94 versículos de Mateus 24 até o final do capítulo 25 falando sobre o fim dos tempos. Ao nos aproximarmos do fim dos tempos, lemos em Apocalipse 12 que o diabo estará freneticamente ativo, porque sabe que seus dias estão contados. Sim, existe um demônio. Existe um Satanás. Ele é uma pessoa real e eles são demônios reais e vão lutar por sua alma esta noite, porque Satanás não quer desistir de você. Ele lutará para manter você no reino dele, pois existem dois reinos. Há o reino do diabo e há o reino de Deus, e você tem o direito de escolher em qual deles quer estar. É claro que não sabemos quando será o momento da vinda de Jesus. Em Marcos 13 é-nos dito que o céu e a terra passarão, mas daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, cuidado, vigie e ore, pois você não sabe qual é o seu tempo. Não sabemos quando Deus virá nos buscar. Em Romanos 13, o apóstolo diz que, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos. A noite já passou, o dia está próximo, portanto lancemos fora as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. A Bíblia usa várias vezes a frase "o tempo está próximo". Jesus nos disse para discernirmos os sinais dos tempos. Um dos sinais é que a iniquidade será abundante. Pegue seus jornais e assista ao noticiário. A iniquidade é abundante em todos os lugares. Não apenas em Nova York, não apenas em Nova Jersey, mas em todo o mundo. Quando a lista for chamada no céu, você estará lá? O nome de vocês está escrito no livro da vida? Porque as Escrituras dizem que se o seu nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, você nunca entrará no céu. Seu nome neste momento está no que é chamado na Bíblia de livro. E sob seu nome estão todos os pecados que você já cometeu, todas as coisas erradas que você já pensou, todas as suas intenções erradas. Está tudo lá registrado e você será confrontado no julgamento. Mas quando você vem a Cristo e se apresenta total e completamente a Ele como Salvador e Senhor, Ele apaga tudo o que está nesses livros e escreve seu nome em outro livro, o livro da vida. No livro do Cordeiro,
O nome de vocês está escrito lá? Se meu nome não estivesse escrito ali e eu não soubesse, eu não sairia deste prédio esta noite até ter certeza. Porque talvez nunca mais haja outro momento como este na vida de vocês. Esta é a hora de você estar com Deus. E então a brevidade do tempo exige ação imediata. O fato de que o tempo é curto exige que façamos algo a respeito agora, porque as Escrituras dizem em 2 Coríntios 6:2 que agora é o tempo aceito, não amanhã, hoje. O que você deve fazer, faça-o agora. O dinheiro que você deve doar, doe-o agora. Testemunhe agora às pessoas que deve. Toda vez que o relógio marca o tempo, ele parece dizer agora. Hoje, se vocês quiserem ouvir sua voz, não endureçam o coração. Você pode endurecer seu coração. Se você ouvir uma mensagem como essa, isso pode ser muito perigoso, porque você endurecerá seu coração. E na próxima vez que você ouvir o Evangelho, seu coração ficará cada vez mais duro. Venha a Cristo agora. Se houver um sussurro em seu coração de que você precisa vir, você vem. Depois há o aviso do tempo. Um dia será tarde demais para sua alma. O tempo é muito curto para indecisões e vacilações. Você não deve ficar entre duas opiniões. Os tolos dizem que há tempo de sobra. O diabo diz que você tem tempo de sobra. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. A cada dia, o nome do banco abre uma nova conta com você. Talvez não haja amanhã. Venha agora. As Escrituras dizem, visto que todas essas coisas hão de acontecer, que tipo de pessoas vocês devem ser? Li um artigo há alguns anos falando sobre algumas pessoas que estavam se divertindo muito na véspera de Ano Novo, e o autor do artigo disse que elas bebiam como se não houvesse amanhã. Provavelmente todos vocês já ouviram a música, em outro momento e em outro lugar, e é isso que o diabo sussurrará em seu ouvido esta noite. Quando eu lhe disser que você precisa vir e assumir seu compromisso com Cristo, com essas centenas e milhares que já vieram nesta cruzada, o diabo dirá, espere, outra hora, outro lugar. Este não é o momento. Este é o momento. O simples fato de você estar aqui indica que é a hora. Por alguma estranha coincidência ou providência, Deus trouxe você aqui esta noite. E antes de vir você achava que estava bem com Deus, mas agora não tem certeza. E você quer ter certeza, você quer ter certeza. Sim, o demônio sempre diz, sim, faça isso. Mas em alguns momentos e em alguns lugares, Deus diz aqui e agora. Em Lucas 19, você vê Jesus chorando pelo povo de Jerusalém. Há um poema que ouvi pela primeira vez anos atrás que diz: há um tempo que não sabemos quando, um lugar que não sabemos onde, que sela o destino do homem para a glória ou para o desespero. Alguém me escreveu uma carta aqui esta semana. Diz: caro Sr. Graham, em 1957, sua cruzada foi ao antigo Madison Square Garden, na cidade de Nova York. Eu tinha 6 anos. Ainda me lembro da viagem de ônibus, das arquibancadas de madeira dura e dos meus sapatos pretos de couro envernizado. Lembro de tudo. Lembro-me de tudo como se fosse ontem. Quando você fez o convite para que eu entregasse minha vida a Cristo, eu estava pronto e me animei a ir. Mas infelizmente naquela época e naquela geração, minha mãe me respondeu e disse: quieto, sente-se. Não fazemos isso. Alguém pode ver você. Fiquei em minha cadeira. Aqui estamos 35 anos depois e tenho o privilégio de ser um conselheiro voluntário no andar de baixo. E é minha oração que nenhuma pessoa permaneça em seu assento, mas que venha à frente para receber Cristo. Enquanto há tempo, agradeço a você por trazer sua cruzada de volta a esta área. Minhas lembranças de menina de 6 anos estão transbordando de entusiasmo. Estarei orando por você esta semana. Deus abençoe você. Há um homem dessa região sobre o qual Cliff Barrows me falou ao telefone hoje. Sua família estava insistindo para que ele ficasse aqui porque ele não acreditava.
E ele fazia questão de dizer às pessoas que não acreditavam em Cristo. Ele não era um crente. Mas ele não ficaria aqui e não viria. E ele não queria aceitar as reivindicações de Cristo. Em vez disso, ele foi para as Ilhas Bahamas e de manhã cedo morreu de ataque cardíaco. Para ele agora é tarde demais. Sua decisão está tomada. E quanto à sua decisão? Você vai dizer sim ou não às afirmações de Cristo? Cristo morreu por você, ressuscitou, e então o que você tem de fazer? Você precisa primeiro se arrepender de seus pecados. Isso significa que você diz: Senhor, sou um pecador. Sinto muito por meu pecado. Estou disposto a mudar meu estilo de vida. Quero segui-lo e servi-lo. E entrego minha vida a você esta noite, ou rededico minha vida a você esta noite. Preciso de você, Senhor, e quero assumir meu compromisso nesta noite. Nessa cruzada, nunca mais estaremos neste auditório. E você está aqui esta noite. Vou pedir que você se levante do seu assento na varanda. Isso levará 1 minuto a mais, portanto, comece agora. Venham e fiquem todos na frente, na minha frente, na frente do pódio. E depois que todos vocês vierem, vou lhes dizer uma palavra, fazer uma oração com vocês e dar-lhes alguma literatura para ajudá-los em sua vida cristã. Você diz: por que você pede às pessoas que venham publicamente? Porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Havia algo em tornar isso público. Ele morreu por você publicamente, pendurado nu em uma cruz. Certamente pode vir e apresentar-se aqui publicamente. Assumir seu compromisso com ele e dizer: Senhor, você tem tudo de mim hoje. Quero ter certeza de que estou pronto para conhecer você. Apenas levante e venha de qualquer parte do estádio. Enquanto muitos outros ainda estão chegando, quero dizer uma palavra a vocês que talvez estejam assistindo pela televisão, porque esses cultos estão sendo gravados em fita para serem exibidos no final deste ano ou no início do ano que vem. E muitas pessoas têm assistido à televisão e você tem pensado em como o tempo está passando rápido. Parece que foi ontem que você era um garotinho ou uma garotinha e o tempo voou. Talvez esteja num quarto de hotel ou num bar. E quero dizer a você que Deus o ama. Ele quer perdoar você. Ele quer fazer de você uma nova pessoa, se você permitir. Você pode assumir esse compromisso onde está agora. Jesus Cristo prometeu que voltaria à terra. E, senhoras e senhores, Jesus Cristo cumprirá essa promessa. Você está pronto? A esperança da vinda de Cristo deve nos fazer caminhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser sal e luz no mundo e devemos trabalhar como se Cristo não viesse por 1000 anos, mas devemos viver como se Ele viesse esta noite.